Olá, querido amigo, muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja tendo um sábado na presença do nosso Senhor. Esse dia é um dia muito especial, um dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos ter um encontro com Ele, com a Sua Palavra. Infelizmente, hoje não podemos ter o contato com os nossos irmãos. Eu confesso que eu estou com muita saudade de todos. Confesso que gostaria de estar dando um abraço em vocês agora, na chegada da igreja, mas nesse momento, infelizmente, ainda não é possível. Mas estamos orando para que em breve possamos retornar às nossas atividades normais, ao menos na igreja, para que assim a nossa comunhão seja completa também no dia de sábado. Eu quero desejar a você então que as bênçãos do Senhor alcancem você e toda a sua família, que você seja ricamente abençoado nesse momento através do estudo da palavra que nós compartilharemos juntos aqui, e que Deus continue conduzindo a sua família, salvando a sua família, dando saúde para a sua família. Nós temos mais uma vez o privilégio, a alegria de estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Nós temos aqui um material bem interessante da lição da Escola Sabatina nessa semana e vamos então compartilhar. E para isso, como na semana passada nós fizemos, nós trouxemos dois amigos especiais aqui para falar conosco, então compartilhar daquilo que Deus tem falado no coração de cada um deles. Eu gostaria de apresentá-los novamente. O Marquinhos novamente, o Diogo, e gostaria que eles dessem um alô aí para vocês também. Marquinhos, fica à vontade, dá um bom dia aí para o pessoal. Bom dia, pessoal, feliz sábado. É uma alegria estar aqui de novo com você, viu, Du? Agora com o Diogo também, saudades de você, Diogo. Saudades das pessoas aí da igreja também. E eu quero mandar dois abraços especiais, um para o meu amigo Lucas, um amigo meu de infância. Ele falou que está acompanhando a gente hoje, então um abraço para o Lucas. E também para o Tuca, para a Thaís e para o Digão, não sei se vocês se lembram deles, né? Eles frequentavam aqui conosco, estão lá longe. Também sei que eles acompanham a gente. Um abraço para vocês e um feliz sábado. Espero que vocês todos possam aproveitar o estudo dessa semana, que para mim foi fantástico, viu, Du? Amém, Deus seja louvado. Temos aqui também o Diogo nesse momento. O Diogo, na verdade, é o chefe da gente. É verdade. Viu, pessoal? O Diogo, ele é o diretor da Escola Sabatina e também é professor na Escola Sabatina, um líder aqui na nossa igreja, que tem sido uma bênção para todos nós. E hoje ele está aqui conosco, compartilhando então um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao coração dele, para a gente também aprendermos juntos aqui, crescermos na palavra do Senhor. Diogo, dá um abraço aí para o pessoal também. Bom dia a todos, um feliz sábado. Estou muito feliz pelo convite de poder estar aqui hoje, poder compartilhar também um pouquinho sobre a mensagem da Bíblia. Estou com saudade, como o Du disse, é meio difícil, né? A gente nesse modo adaptado, porque a vontade nossa com certeza é estar na igreja com os irmãos, fazendo as unidades da Escola Sabatina. Um grande abraço a todos os irmãos, estou com saudade, como eu disse. Mas assim, eu vejo que em meio a essa dificuldade, o qual nós estamos passando, eu vejo Deus também cuidando de nós, cuidando do seu povo. Como eu disse para o Du previamente, essa foi a ferramenta que Deus nos deu para continuarmos aí o trabalho na Escola Sabatina. E se essa no momento é o que Deus planejou para nós, nós temos que acatar, levar adiante. Queria agradecer ao Du, ao William, né, que tem disposto o tempo para poder fazer acontecer, né, o resumo aqui da Escola Sabatina. Agradecer ao Marquinhos, que sempre está de prontidão nos ajudando. Um abraço para a Lu também, que participou aqui. Semana passada eu fiquei muito feliz. Eu disse que estava em casa largando minha mão, que eu queria comentar, né? Então o Du me fez o convite, estou muito contente de estar aqui hoje. E queria desde já fazer um apelo a todos os nossos irmãos adventistas, aqueles que têm a lição. Como diretor, você sabe que o meu trabalho é esse. Eu queria apelar ao seu coração, para que esse momento que estamos aí recluso, que a sua casa seja também a igreja de Deus e que você continue estudando a lição e a Bíblia, mantendo essa comunhão especial com Deus, em qual nós vamos agora recapitular a lição. Um abraço. Amém, querido. Se você está com o link aí, você está ao vivo no YouTube, compartilha com seus amigos. Tem muita gente querendo também conhecer um pouco mais da palavra de Deus. É só você compartilhar o link, a gente está ao vivo aí no YouTube para você. Que Deus continue abençoando sua vida. Se você está aí no Facebook, meu irmão, compartilha também esse link aí para as outras pessoas poderem assistir. Os nossos irmãos da igreja, compartilhem aí com todos os seus amigos para que outras pessoas possam ter o privilégio de aprender um pouco mais da palavra de Deus. O tema que nós iremos estudar hoje, o tema que nós iremos estudar durante todo esse trimestre, é um tema universal, não é um tema que se restringe aos adventistas do sétimo dia. Então é um tema que qualquer pessoa pode estudar, não precisa ter as mesmas doutrinas, a mesma fé que nós professamos. Então, por favor,
Compartilhe esse material com todos os seus amigos para juntos assim possamos conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Nós vamos nesse momento fazer uma oração e nós vamos então dar início à recapitulação desse estudo maravilhoso que tivemos durante essa semana. Se você puder, então, feche os seus olhos, curva a sua fronte e iremos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome por toda a face da terra, por todo o universo, porque o Senhor é Deus. O Senhor é eterno, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nesse momento nós colocamos-nos em Tuas mãos humildemente para receber as bênçãos sabáticas que o Senhor tem preparado para nós. Que nesse momento, ao estudarmos a Tua palavra, o Deus Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, também seja o mesmo Deus Espírito Santo que influencia as nossas mentes, não só as nossas que iremos compartilhar esse conhecimento, mas especialmente dos nossos amigos que estão assistindo. Por favor, alcança o lar de cada uma dessas pessoas nesse momento. Dá saúde, dá proteção e principalmente, Senhor, dá esperança da Tua volta. Que no dia da Tua volta nenhum dos que estão assistindo essas programações, nenhum dos nossos irmãos venha se perder. E juntos, mais uma vez eu oro pedindo para que possamos olhar para o céu e juntos recebemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em nome dele que nós oramos agradecidos por todas essas bênçãos. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, essa semana então nós avançamos no nosso estudo em como interpretar as Escrituras. Não sei se você se lembra, mas na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a singularidade da Bíblia. Perfeito. Nós então estudamos e vimos aqui que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro que alguém escreveu, que teve uma ideia e colocou suas próprias ideias para escrever. Não é um best-seller, não é nada disso. Apesar da Bíblia ser o livro mais comentado do mundo, mais traduzido, mais vendido, ele não é um best-seller. Ele é a palavra de Deus. E como a palavra de Deus, ele se torna então um livro singular. Nessa semana nós avançamos então um pouco nesse estudo e vimos um pouquinho por que a Bíblia é um livro singular. Então nós estudamos um pouquinho sobre a origem e a natureza da Bíblia. E por que é importante nós entendermos, por que é importante nós lermos e nos achegarmos à Bíblia com esse sentimento de que ele é um livro realmente singular? Por conta da sua origem e da sua natureza. Então nós vimos, entre outras coisas, na lição dessa semana, e os nossos amigos irão agora compartilhar conosco, que efetivamente faz toda a diferença eu me aproximar da Bíblia como um livro sagrado. Se eu não me aproximar da Bíblia como um livro sagrado, que ele realmente é, eu vou perder aquilo que a Bíblia tem de mais importante, que é exatamente essa singularidade, essa natureza divina que a Bíblia tem. Portanto, ao nos aproximarmos da Bíblia, nós estudamos essa semana, temos que nos aproximar com essa atitude humilde, reconhecendo que ela é um livro de origem divina, reconhecendo que ela realmente tem parâmetros que ela própria deu para que nós pudéssemos interpretá-la. Então não podemos interpretar a Bíblia como nós queremos. É exatamente nessa linha que nós iremos estudar durante todo esse trimestre. E vimos também a importância de entendermos a Bíblia como um livro divino e humano, e que temos que ter fé para nos aproximarmos dele. Então é nessa linha que eu gostaria de começar então as discussões aqui, no bom sentido, né? Discussões proveitosas com os nossos amigos, não iremos discutir aqui. Eu gostaria então de começar aqui colocando o Marquinhos aqui em cena, Marquinhos, para você falar um pouquinho como a maneira que eu encaro a Bíblia, ou seja, se eu considero a Bíblia inspirada, toda a Bíblia inspirada ou não, como isso interfere na forma como eu interpreto a Bíblia? Se isso faz alguma diferença, isso pode ajudar ou atrapalhar? Olha, eu entendo assim que interfere muito, tá? Se a gente entender, se a gente partir de um pressuposto que a Bíblia ela é parte inspirada e parte não inspirada, nós vamos ter um grande problema. Qual o problema que nós vamos ter? Se a gente determina que uma parte é inspirada e outra não, qual é o critério que eu e vocês vamos usar para determinar o que é inspirado ou não? Qual o critério? Esse é um problema muito grave, porque se eu for usar o meu gosto, o meu critério para saber o que é inspirado, o que vai ser? Vai ser aquilo que eu gosto? É uma opção, não é? Sim. Uma opção. Outra opção, que eu até numerei aqui algumas, né? Será que vai ser para provar algo que eu estou querendo falar? Então, se aquele texto prova o meu ponto de vista, aquele texto é inspirado. Ah, não. Aquele texto não prova o meu ponto, então eu não gosto daquilo.
Ou Deus fala o seguinte, tem texto da Bíblia que ele vai contra gostos nossos. Coisas que a gente faz e sabe que não deveria fazer. Então isso é inspirado? Para mim não vai ser. Então nós corremos um grande risco quando nós entendemos que parte da Bíblia é inspirada e parte não é. E o que vai acontecer com a parte que a gente acha que não é inspirada? Que ela não é? Porque não é válida. Isso é um grande erro que a gente pode cometer. Só que a Bíblia, ela é muito, se vocês quiserem abrir a Bíblia em casa, e eu recomendo que vocês façam isso agora, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia é muito taxativa em afirmar uma coisa. E nós temos que levar em consideração o que ela está falando. Abra a Bíblia de vocês aí, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16. Eu aguardo você achar o texto bíblico aí, que é importante que você acompanhe, tá bom? Na minha versão diz assim, toda Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e assim continua. Mas olha a primeira parte. Quanta parte da Bíblia é inspirada? Toda a parte é inspirada. Não é só parte. Então quer dizer, Marquinhos, que você está falando para mim é o seguinte, quando Deus fala que nós devemos amar os nossos inimigos, isso nós devemos fazer? É fácil? Não é. A gente quer fazer? Não quer. Mas a Bíblia também fala o seguinte, que os mansos, bem-aventurados quem são? Os mansos. Mas espera aí, mas lá fora o manso é bem-aventurado? Ou é aquele que é firme, que vai lá e faz... Não, é o manso. E a Bíblia também fala que se a gente quiser ganhar a nossa vida, temos que fazer o quê? Perder a vida. Nossa, que coisa mais estranha isso. E detalhe, e a Bíblia também fala que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Então nós temos que entender que tanto esse texto bonito que eu falei de Salmos 23, como todo o restante, que pra gente, a princípio, não é uma coisa muito bacana, agradável, a Bíblia é taxativa em falar assim, ela é toda inspirada, não é só parte. Isso é muito importante, que faz total diferença no tipo da nossa leitura. E Diogo, isso ajuda ou atrapalha? Então, por exemplo, se eu aceitar uma parte só da Bíblia, isso pode atrapalhar a minha fé, é isso? Com certeza pode atrapalhar. Como o Marquinhos leu o texto aqui, e até eu posso até supor que quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ou seja, ela vem da parte de Deus. Paulo ele tinha o que em mãos? O Antigo Testamento, mas ele estava de certa forma já avisando que haveria mais uma parte ali, e ele foi um grande ajudador nesse contexto na formação do Novo Testamento. Quando eu não aceito a Bíblia como um todo inspirada, nós ficamos sem direção. Vou saber o que é, o que não é. E quando a gente vai até a Bíblia, um ponto que é claro para todos nós, a Bíblia ela vai contradizer a nossa vontade, porque nós sempre achamos o que é o melhor para nós. E Deus ele sempre tem certeza do que é o melhor, por isso que ele expôs a Bíblia para nós. Então, quando a gente vai à Bíblia, olhando ela de uma forma completa, num divino, sabendo que ela vem da parte de Deus, inspirada por Deus, por mim só, eu não consigo interpretar, conhecer a Bíblia. Eu preciso de um auxílio. De quem? Do Orô, no começo da lição, para que o Espírito Santo venha e me ajude a compreender as verdades. Muitas delas vão diretamente contra a minha vontade. Por isso eu preciso chegar a esse livro com o coração e mente aberta, para que realmente haja a transformação necessária e a Bíblia cumpra o seu propósito, o seu objetivo, esclarecer para nós a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós tenhamos esse conhecimento e alcancemos a salvação. Então, eu vejo uma dificuldade quando as pessoas não reconhecem a Bíblia como um todo, e até algumas denominações, com todo o respeito, sugerem assim algumas doutrinas que a gente vê que quando são aplicadas ao texto bíblico, elas não conseguem se sustentar. Então, é difícil você, dentro desse contexto, você separar o que é certo, o que é inspirado e o que não é. Por isso, é importante a gente declarar que nós aceitamos sim a Bíblia como um todo inspirada por Deus. E as coisas que lá estão, que vão de frente com a nossa vontade, nós precisamos entender que é nós que precisamos mudar, e não a palavra. Hoje a gente vê as pessoas, como o Marquinhos disse, as pessoas pegam a vontade de Deus, o que está escrito na Bíblia,
e colocam à nossa disposição para fortalecer o nosso pensamento. E aquilo que quando isso não ocorre, a gente deixa de lado. A gente precisa entender que a Bíblia ela é a expressão da vontade de Deus e somos nós que precisamos compreender e nos adaptar a essa vontade. Talvez por isso, então, né, Marquinhos, a gente poderia comentar também, talvez até por isso que existam tantas igrejas hoje, né? Porque as igrejas hoje muitas vezes tentam acomodar a sua própria vontade, a Bíblia a sua própria vontade, interpretando, né, a Bíblia a seu bel prazer. Então nós temos aí, infelizmente, muitas igrejas hoje no mundo exatamente por esse ponto, porque alguns líderes religiosos querem fazer de um ou mais uma porção da Bíblia apenas como inspirada e simplesmente pegam aquele ponto e enfatizam aquele ponto. Mas a Escritura mesmo diz, ela é muito clara, toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja, se toda a Escritura é inspirada, é toda. Então até aquela parte chata que muitas vezes a gente não gosta de ler, né, meus irmãos, que a gente está fazendo um ano bíblico, e muitas vezes a gente trava ali no livro de Números, trava naquelas genealogias, mas aquilo também foi inspirado por Deus. Se foi escrito, foi deixado, é porque tem um propósito. Então, muitas vezes não, a maioria das vezes nós temos que entender o seguinte: se eu não entendi uma parte da Bíblia, não quer dizer que ela não é inspirada. Quer dizer que eu não tive a capacidade ainda intelectual e a inspiração de Deus para compreender aquele ponto. Isso não quer dizer que simplesmente aquilo não é inspirado porque eu não gosto ou porque eu não entendi. Perfeito. Aqui vai uma dica para vocês, e quando eu já me deparei com textos difíceis da Bíblia, né? E às vezes as pessoas distorcem esse texto e aí fundam doutrinas, igrejas novas em cima de textos que às vezes não quer dizer aquilo. Uma dica para você que está em casa: se você tem dificuldade de ter um texto, recomendo que você procure um outro texto mais simples que fale sobre aquilo. Porque normalmente quando um texto está difícil, você tem na Bíblia, em outros lugares, textos que complementam aquela ideia. Então textos difíceis você resolve com textos mais fáceis. Então é uma dica aí que fica para vocês aí, para não correr o risco de tirar ideias que não são da Bíblia, né, vamos dizer assim. Veja, como nós aprendemos, né? O Marquinhos falou uma coisa muito importante agora. Se você tem um texto difícil na Bíblia, procure outro texto mais fácil para entender. Outra dica é, procure outras versões. Você tem em casa várias versões. Eu tenho aqui em casa a versão Almeida, revista, eu tenho a Jerusalém, que é católica, eu tenho a nova tradução da linguagem de hoje. Então você lê um texto, você não conseguiu, aquilo não fez muito sentido, não compreendeu, você vai em outras traduções. Porque veja, o que Deus escreveu foi inspirado, mas aqueles que a traduziram na melhor forma, com as condições que eles tinham na época. Então palavras, muitas vezes, a palavra na nossa cultura ela é dinâmica, então ela muda. Então o que acontece? Às vezes eu estou lendo uma palavra que às vezes hoje não faz sentido mais na minha cultura, mas eu vou numa outra linguagem e outro tradutor da Bíblia colocou outra palavra que, então é isso que quer dizer? Perfeito. Ótimo, então a gente consegue entender um pouquinho melhor. Você ia falar, Diogo, eu vou te cortar. Imagina, o importante, irmãos, é que quando a gente não compreende algo, a gente não pode deixar de lado. Eu ouvi muitas pessoas, ainda ouço hoje algumas pessoas falar, por exemplo, a respeito do livro do Apocalipse, quando nós temos lá uma classe bíblica, as pessoas têm medo de ler por causa que não compreendem. Você tem que orar a Deus, você tem que ler, estudar a Bíblia, procurar pessoas verdadeiramente interessadas que estudem a Bíblia, que vão poder te auxiliar também nisso. Você não pode simplesmente, porque você não entende, você frear, você parar e deixar aquilo estagnado. Não, a gente precisa orar a Deus sinceramente, pedir a instrução, lógico, primeiro do Espírito Santo, porque foi Ele quem inspirou, então é Ele quem pode nos ajudar a compreender, mas a gente tem que entender que a vontade de Deus para nós é que nós realmente conhecemos aquilo que Ele colocou na sua palavra. O que Ele revelou é para nosso conhecimento, então nós precisamos buscar. Não deixe estagnado o seu conhecimento, procure sempre avançar. Né? Exato, então veja, nós comentamos aqui um ponto importante, porque que, a forma como eu encaro a Bíblia, ela vai definir como eu vou me relacionar com ela. Então o primeiro ponto é esse. Se eu entendi então que toda a Bíblia é inspirada, ótimo, isso é muito importante, porque se eu ficar só com o Novo Testamento ou só com o Velho Testamento, eu não consigo entender a Bíblia, isso é fato. Se você tirar o Velho Testamento e você tiver só o Novo Testamento, ele não vai fazer sentido nenhum para você. Por quê? Você vai falar assim para mim, tem a pessoa de Jesus. Ótimo, Jesus então vai ser um mestre para você apenas, não vai ser seu salvador. Porque se você tirou o Velho Testamento, você não tem pecado, você não tem queda, você não sabe o que é lei. Então como é que você vai saber que Jesus Cristo é o teu salvador? Não faz sentido. Então as escrituras, na verdade, elas se completam. E como eu costumo dar estudo bíblico, quem já estudou comigo sabe o que eu estou dizendo, é assim, a Bíblia,
ela está dividida em Velho e Novo Testamento, mas apenas de forma didática para nós seres humanos. A única diferença é Jesus Cristo pré-encarnado, Velho Testamento, Jesus Cristo encarnado, Novo Testamento. Fora isso não há diferença. Então para Deus a Bíblia toda é inspirada. Então para Deus não tem Velho e Novo Testamento, tem a palavra dele. Porque a palavra de Deus não é velha nem nova, a palavra de Deus é eterna. Então esse é o ponto, não tem Velho e Novo Testamento nesse sentido. Mas aí nós falamos então que toda a Bíblia, ela é então inspirada, ela deve ser útil para a nossa, como nós vemos aqui, útil para a nossa repreensão, para a nossa correção e para adaptar a nossa vida à vontade de Deus. Mas agora então por que, aí Marquinhos, eu vou jogar essa pergunta aqui no ar, por que então algumas pessoas falham em interpretar as Escrituras? Um ponto nós já vimos, muitas pessoas falham porque não compreendem que a Bíblia é um todo. Essa é uma falha, mas explana um pouquinho mais outros motivos que levam as pessoas a falhar em interpretar as Escrituras, que esse é o tema da nossa lição nesse trimestre. Olha, essa é uma boa pergunta e muita gente me faz esse tipo de pergunta, né? Fala assim, mas por que tem tantas denominações então, né? Se a palavra é uma só, é porque existem interpretações, pontos de vista diferentes, né? Esse é o motivo pelo qual existem muitas igrejas, mas por que isso ocorre? Qual que é a falha, né, que leva a acontecer esse tipo de situação? Eu quero convidar novamente, hoje eu vou ler bastante a Bíblia com vocês, tá? Eu preciso ler para poder esclarecer algumas coisas. Eu quero convidar vocês a abrirem na carta de 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, para quem ainda está começando a acostumar a manejar a Bíblia, vai ali para 2 Pedro, nós vamos ler o capítulo 1 e vamos tirar algumas lições dos versos 20 e o verso 21, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Olha o que diz aqui, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. 2 pontos que eu quero destacar neste texto. Vou começar de trás para frente. Quem que teve a ideia de escrever a Bíblia? Foi Deus ou foi o homem? De acordo com o texto, foi Deus. Então, a primeira coisa, tem que entender que foi Deus que teve a motivação, que ele que teve a ideia de escrever a Bíblia. Mas foi ele que escreveu a Bíblia? Não. Olha que coisa. Ele teve a ideia, mas ele escreveu? É isso mesmo. O texto diz que Deus teve a ideia, mas quem escreveu foi o quê? Homens. Se a gente não entender essa primeira ideia que eu estou colocando para vocês, que Deus teve a ideia, mas quem escreveu foram homens, nós vamos ter um problema de interpretação de texto. Nós temos que sempre lembrar o que você comentou, que é uma junção do humano com o divino, onde Deus ele vem com a ideia, a inspiração, e ele respeita a particularidade do homem no momento de escrever. Tanto é que você vai ter alguns problemas em ler a Bíblia às vezes. Por exemplo, a questão do galo cantar. Cantou 2, cantou 3, ou foi antes de 3, ou foi antes de 2. Mas, tá, tudo bem, ali foi homens humanos, são homens falhos. E também teve a questão do tradutor. E aí eu recomendo uma coisa. O ideal seria que todo mundo conhecesse o original. Que é o hebraico, o aramaico e o grego. Porque tem muitas palavras que quando é traduzida também, elas perdem um pouco do significado. Então aí vai uma dica. Mas o segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o que nós lemos no verso 20, que fala o seguinte, ó. Nenhuma profecia da Escritura provém do quê? De particular elucidação. Tem versões que vai falar interpretação. Esse texto quer dizer tanto da pessoa que escreveu, não foi de particular interpretação da pessoa que escreveu, e nem da pessoa que está lendo. Ou seja, nós não podemos ler a Bíblia e interpretar ela de acordo com o quê? A minha opinião. A sua opinião, nesse momento, não vale nada. Porque tem um problema grave. Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático agora. Existem lugares que fazem assim, né? Pegam a Bíblia, ela está fechada, e falam o seguinte, agora nós vamos receber a revelação de Deus. E ali é aberto o texto. E ali a pessoa vai ler o texto. Só que é o seguinte, se a pessoa, ela tem que ser, talvez, tem que ter uma habilidade muito grande para conseguir abrir qualquer texto da Bíblia e explanar ele, de acordo com o que ele deve ser. Eu conheço poucas pessoas, tem Leandro Quadros, quem conhece aí da igreja, ele tem uma capacidade fantástica de memorização, de texto, localização. Mas, olha comigo, imagine você fazendo esse tipo de situação, que tipo de interpretação vai sair?
Abra a Bíblia de vocês agora, eu separei um texto para a gente ler, eu vou ler um pouquinho, tá? Eu peço licença para vocês. Abra Daniel capítulo 8. Imagine que alguém está fazendo esse tipo de situação na igreja e está com a Bíblia fechada, fala que vai receber então ali a revelação de Deus. Aí vamos supor que ela abra Daniel capítulo 8 e ela cai ali no verso, eu anotei o verso 3. Olha o que vai acontecer. Imagine que a pessoa vai lá, abriu e vai ler isso aqui agora. Verso 3. Então levantei os olhos e vi. Eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. E o verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra. E aí continua o verso. Olha que coisa, imagine a pessoa está lendo o texto, ela não se preparou, imagine que vai receber ali a revelação de Deus, a inspiração, e ler esse texto que fala de um bode e de um carneiro. Se você abrisse esse texto aí em casa, você que não está familiarizado com Daniel, que explicação você ia dar? Fala para mim. Nenhuma. Pô, mas se você está na igreja, o que você tem que fazer? Dá um plano. Você vai ter que inventar, porque imagina o que é um bode e um carneiro no contexto ali se você não se preparou. E aí vai vir uma interpretação totalmente equivocada, totalmente errada, e o que a Bíblia não quer dizer. E aí como que você resolve esse enigma, esse problema? Sabe como? Tem um jeito. A própria Bíblia te explica, você sabia disso? Se você puder, acompanhe comigo agora os versos 20 e verso 21 do Daniel capítulo 8. Olha que simples que é a gente entender um texto complicado como esse. Verso 20 diz assim, ó. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. O terceiro quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão, que desse povo, mas não com a força igual que ele tinha. E eu leio o verso 21, que fala assim, ó, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então quem que é o bode e quem é o carneiro? São 2 impérios mundiais, a Média e a Pérsia, e depois a Grécia. Então vocês conseguem entender que para você poder interpretar a Bíblia, uma primeira recomendação, além da oração, da iluminação do Espírito Santo, é usar o quê? A própria Bíblia. Exato. Então isso que, a falha de interpretação que existe em muitas igrejas por aí, é esse tipo de situação. Eles abrem o texto, não usam a própria Bíblia para explicar, e aí acontece um monte de doutrina aí que nós vemos por aí. Muito bom. E aí, Diogo, como é que as pessoas acabam errando em interpretar a Bíblia? Nós estamos falando aqui, irmãos queridos, da parte, uma parte importante que trata da questão da inspiração. Então nós estamos tratando aqui de inspiração. E como é que a gente, não levando em consideração isso, essa questão da inspiração que o Marquinhos comentou, como é que a gente pode falhar então em interpretar a Bíblia? Então seus comentários, por favor, Diogo. O Marquinhos, quando ele começou, ele destacou algo muito importante. O primeiro ponto, quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós temos que levar sempre em consideração. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, ou seja, Deus dá o primeiro passo em revelar sua vontade ao homem, mas ele usa homens para declarar a sua vontade, ou seja, uma linguagem humana para falar com homens. Então, se a gente definir isso, a gente compreender isso, quando a gente for até as Escrituras, como eu disse, a gente vai precisar de uma ajuda. Nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir compreender a questão da vontade de Deus. Pensando nisso, eu estava estudando e achei 2 comentários importantes, eu queria compartilhar com vocês. O primeiro, ele é Juan Carlos Vieira, ele era ex-diretor lá do Centro Ellen White, né, de pesquisa, e ele escreveu o seguinte, ó: a maneira de Deus comunicar-se envolve uma combinação da característica divina e humanas que tornam a mensagem profética única. Ou seja, essa relação divino-humano é algo único. A relação entre a mensagem divina, perfeita, infalível e eterna, é o mensageiro e o mensageiro humano imperfeito, falível e imortal, nem sempre é percebida numa perspectiva apropriada. O que ele está dizendo é o seguinte: se nós olharmos só para o que é divino, nós nunca vamos compreender, porque a linguagem de Deus talvez seja difícil para nós. Contrapartida, se nós olharmos só para a direção humana, e nós começarmos a olhar o humano na Bíblia, nós vamos ver um monte de pecador falando de Deus, falar assim, ó, talvez os pecados deles sejam maiores do que os meus, por que eu vou escutar? Segue o texto ainda dizendo: alguns, enfatizando o divino, ficam perturbados com as discrepâncias aparentes, ou com a linguagem que revela a humanidade do mensageiro. Por isso que eu disse. Outros enfatizam o humano, tentam definir
o que é inspirado ou o que não é. Nós já falamos um pouco sobre isso, depreciando assim a autoridade da mensagem de Deus. Ou seja, se nós não levarmos em consideração esses dois pontos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos talvez querer separar por nossa própria vontade o que é de Deus e o que não é, sem a gente saber, dentro desse contexto, que tudo foi inspirado por Deus. E ainda um outro escritor, a igreja conhece bastante, é o George Knight, ele falando assim a respeito da hermenêutica dos escritos da senhora White, ele ainda diz que a comunicação divina se origina em Deus, né? Essa é a inspiração, como a própria expressão indica. Destina-se, contudo, a seres humanos que desde a entrada do pecado têm percepção limitadas e muitas vezes completamente contrárias no que diz respeito à mensagem divina. Ou seja, nós, depois do pecado, nós não conseguimos mais ter esse contato. Antes, eles ouviam a voz de Deus. Eles conseguiam entender claramente isso. Hoje, por causa do pecado, não mais. Então, fica difícil para a gente compreender essa questão. Um outro ponto interessante que eu queria citar é que o modo como percebemos, veja só, e interpretamos a mensagem de Deus é finalmente lidarmos com ela. Vai determinar se a mensagem cumpre os objetivos de Deus ao ser comunicada até nós. Se um receptor humano não está disposto a receber a comunicação, é isso que o Marquinhos estava falando. Se eu não quero, ou se ele aprende de maneira incorreta, ou rejeita porque não satisfaz as suas expectativas, ou porque ele confronta o indivíduo com a mudança em seu estilo de vida costumeiro, então o propósito de Deus não é cumprido e a pessoa fica à própria mercê. O que o texto diz para a gente é exatamente isso. Quando eu vou até a Bíblia e aquilo vai ao contrário de mim, é eu que preciso abrir o meu coração para poder aceitar isso, aceitar essa mensagem. Caso eu não faça isso, o que acontece? Eu começo a rejeitar. Eu começo a tirar da Bíblia alguns trechos que vão de acordo com a minha vontade. E a questão dela ser toda inspirada vai ficando de lado. É muito complicado a gente partir desse ponto de vista. Exato. Muito bom. Então os irmãos estão acompanhando aí, os amigos? Estão gostando ou não? Manda o seu joinha aí, comenta aí com a gente aí no Facebook, aí no YouTube, tá bom? Pra gente depois estar compartilhando aí, vendo como que a gente pode melhorar também esses momentos aqui interessantes conosco, tá bom? Deixa o seu comentário aí pra gente. Mas, gente, estamos falando aqui do processo de inspiração, então nós acabamos de ver e comentar aqui a importância de entendermos, para interpretar corretamente as Escrituras, que existe um elemento divino e existe um elemento humano. Eu não posso deixar de levar isso em consideração. Marquinhos leu o texto de 2 Pedro, capítulo 1, que diz no verso 20 que nada da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, eu não posso interpretar do jeito que eu quero. E aqui tem um ponto importante, eu queria deixar um exemplo para você também, com relação à parte de interpretação das Escrituras. Porque veja, se eu preciso de uma ajuda, vamos imaginar o seguinte, algum aparelho meu quebrou, meu carro, eu tenho uma TV aqui em casa, quebrou, meu carro quebrou, a quem você vai recorrer? Especialista, né? Mais ainda do que um especialista, eu tenho uma TV aqui em casa da Samsung. Se a minha TV Samsung quebrar, eu vou levar ela onde? Para consertar? Na Samsung. Não vou levar na LG. Por que eu não vou levar na LG? Porque foi a Samsung que criou essa TV. Então veja, quem que inspirou a Bíblia? Deus. O Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo. Então, se eu preciso de ajuda para interpretar a Bíblia, eu vou pedir ajuda para quem? Eu não entendi um texto, eu vou falar, Diogo, você pode me ajudar a entender esse texto? Claro, posso perguntar, o Diogo pode me ajudar. Marquinhos, você pode me ajudar? Pode me ajudar. Mas veja, não foram eles que escreveram a Bíblia. É verdade. Quem escreveu essa carta aqui foi Pedro. Eu não posso chegar para Pedro agora e falar, Pedro, o que você quis dizer com isso aqui? Eu digo para vocês, os textos de Paulo são muito difíceis. E eu quero ter uma conversa muito séria com Paulo quando eu chegar no céu. Não sei com quem você quer conversar. Eu quero conversar com muitas pessoas, mas principalmente com Paulo. Eu quero sentar Paulo e falar, Paulo, vem cá. Explica isso aqui para mim. Você não sabe a confusão que deu lá na terra isso aqui, Paulo. E aí Paulo vai falar, não, mas veja, era isso que eu estava entendendo. Ah, Paulo, agora entendeu? Mas hoje eu não posso fazer isso. Então, já que eu não posso fazer isso, o que eu faço? Eu tenho o elemento humano, que é um elemento que, nas suas melhores condições, mesmo sendo Paulo, um intelectual que foi, ele escreveu nas suas melhores condições,
Então tem o elemento humano, mas eu tenho que pedir ajuda para quem? O Criador. Não adianta eu levar para outro. O outro não vai me interpretar. Eu posso me valer de humanos? Posso. Posso me valer de bons comentaristas? Posso. Mas nada substitui o Espírito Santo na interpretação da Bíblia. Com certeza. E aí eu queria que você, aproveitando esse gancho, vocês agora falassem um pouquinho para mim, acho que o Diogo pode começar agora, nesse ainda processo de inspiração, a gente já ir agora da parte do meio para o final do nosso estudo, falar um pouquinho sobre a questão da unidade. Porque tem muita gente que às vezes fala assim, mas a Bíblia, sabe o que é? Às vezes tem alguém assistindo aí que não é cristão, fala assim, Eduardo, mas você quer que eu acredito em algo que foi escrito por homens? Como é que eu vou escrever? É a mesma coisa que um outro livro. Não, é um livro comum. Mas como é que você prova que não é um livro comum? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, começando aqui pelo Diogo, ainda sobre esse processo de inspiração, sobre a questão da unidade da Bíblia. Eu acho que isso é importante para a gente reforçar esse ponto que a Escritura Sagrada ela é realmente divinamente inspirada por Deus. Com certeza, Edu. Eu queria brevemente comentar algo que está totalmente ligado. São 3 pontos bem específicos. A revelação, a inspiração e a iluminação. Nós já comentamos bastante aqui a respeito da revelação, ou seja, é a vontade de Deus, parte de Deus, o desejo de comunicar, de expressar a sua vontade ao homem. E Deus ele decidiu fazer isso, então a Bíblia ela é totalmente particularidade vindo de Deus. Isso a gente tem que colocar em mente. Só que como nós já comentamos, Deus ele expressa isso de uma forma para que a gente possa compreender e ele usa homens assim como nós, pessoas também, pecadores, seres imperfeitos, mas que receberam a inspiração. É o segundo ponto. A inspiração é Deus se comunicando com esses homens, esses agentes de Deus, esses mensageiros da parte de Deus, como o próprio Pedro cita, são os profetas. E quando ele fala a respeito disso, Deus ele inspira as pessoas para que as pessoas escrevam. Não é uma coisa ditada, uma coisa que você vai fazer aquilo do que eu estou te mandando. Porque nós vemos na escrita bíblica épocas diferentes, personagens diferentes. Se nós pegarmos um exemplo rapidamente, os evangelhos, nós vamos ver pessoas mais simples, pescadores ali escrevendo, e quando nós chegamos até Lucas, nós vamos ver um evangelho escrito por um médico, num linguajar mais, podemos falar de erudito, porque ele fez aquela pesquisa. Enfim, esse é o método ao qual Deus ele traz a inspiração, ou seja, como se o Espírito Santo, de uma forma simples para você compreender, ele agisse ali por trás dos bastidores, conduzindo toda essa questão da escrita, mas ele estava ali o quê? Observando, instruindo, para que tudo que fosse escrito fosse verdade e viesse realmente da parte de Deus. Um terceiro ponto em especial é a iluminação. Os 2 primeiros são relevantes à pessoa ao qual Deus usa como mensageiro. A iluminação, por outro ponto, cabe a nós. Pessoas que estamos estudando a Bíblia, como eu, como você hoje aí do lado de lá da tela, estudando a Bíblia, e nós precisamos do quê? Como o Du falou, eu não tenho como consultar Paulo, eu não tenho como ir lá e consultar Moisés, falar para Moisés, olha, o que Deus quis dizer quando ele te falou a respeito disso? Mas o mesmo Espírito Santo que agiu em todo esse contexto, auxiliando essas pessoas a descrever e escrever a vontade de Deus, é o próprio Espírito Santo quem me ajuda agora a compreender isso. Então é um processo desses 3 pontos, onde nós vemos tanto a questão da revelação, a inspiração e também a iluminação, que é a nossa compreensão com aquilo que Deus deixou para nós. Dito isso, nós vamos para a Bíblia Sagrada e vamos ver um conjunto, ou seja, um conjunto de formas que Deus apresenta a sua vontade. Por exemplo, se nós formos lá no Antigo Testamento, a Bíblia como um todo, é isso que Paulo disse lá a Timóteo, quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vamos ver Moisés, que escreveu o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, e Moisés ouvia Deus. Ele relatava diretamente ouvindo. Então, uma das maneiras que Deus usou, Deus falou com o homem, e o homem foi lá e escreveu. Em outras passagens, nós vemos Deus enviando anjos às pessoas para dar alguns recados, para avisar. A maneira que Deus tinha de se comunicar, e isso foi relatado. Quando nós avançamos um pouco mais, nós vemos então, por exemplo, o profeta Daniel, que escreveu coisas maravilhosas. Daniel ele tinha sonhos, ele tinha visões, ele parava e tinha visões sobre os acontecimentos. E depois que ele tinha essas visões, esses sonhos,
O Espírito Santo o inspirava para que ele pudesse relatar de forma precisa, inspirada por Deus, declarando ali a verdade. Eu citei previamente Lucas. Lucas ele não teve um contato direto com Jesus quando Jesus estava aqui, mas Lucas ele fez toda uma pesquisa para apresentar um evangelho que foi patrocinado por Teófilo. Então Lucas ele fez toda aquela pesquisa dos acontecimentos, da vida de Jesus. Nós vemos um evangelho até bem detalhado, mas toda aquela pesquisa que Lucas fez, o Espírito Santo estava ali auxiliando. Não só a realizar a pesquisa, mas também ao momento ao qual ele pegou a pena, a caneta e ele foi escrever. Então nós vemos um conjunto de obras de várias formas. Deus ele traz ali, ele revela a sua vontade. E dessa forma, então, as pessoas foram descrevendo para que nós pudéssemos ter hoje a Escritura Sagrada. A despeito de você ter, então, diferentes formas como que Deus comunicou, basicamente isso que o Diogo está falando, através de revelação, através, né, do processo de investigação de Lucas. A despeito de tudo isso, nós temos na Bíblia, isso que é lindo, maravilhoso, é que a Bíblia ela é ainda uma unidade. Não é isso, Marquinhos? Como é que você explica um pouquinho isso para mim? Como é que pessoas tiveram inspiração de forma diferente, uns visões, outro ouviram, outro investigou e ainda assim é uma unidade? Eu gostaria de reforçar o texto de 2 Pedro 1,21. Fala assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Isso quer dizer o seguinte, nós temos vários escritores na Bíblia? Sim. Mas temos quantos autores? Isso é importante. Essa é a parte mais importante, viu, Du? Porque assim, imagine que eu tivesse um livro feito em conjunto com você. Vai ter o seu ponto de vista e vai ter o meu ponto de vista ali escrito. Então, naturalmente, a gente vai se divergir em algum momento. Isso é natural que isso aconteça. Imagine assim também, já peguei vários livros de autores que eles pegam citações de outras pessoas, só que quando eles coletam essas citações, o que ele vai colocar no livro dele? Tudo que está de acordo com o seu pensamento. Então, por que a Bíblia é possível essa unicidade dela? Porque o autor é um só. Se fosse mais que um, não seria possível. Não teria como. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Porque o autor é um. Sendo ele um, naturalmente, as ideias que vão estar ali contidas, o que é? É as mesmas. Não vai ter contradição. Não, embora existam aparentes contradições quando nós estudamos, né, a Bíblia, isso acontece, mas a verdade é que é uma linha de raciocínio única só. E eu queria, se for possível, dar um exemplo para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Olha a maravilha da unicidade da Bíblia. Eu vou pegar um exemplo opostos. Vou pegar livro de Gênesis agora e vou pegar livro de Apocalipse. Até a lição, quem tem um manual de estudos aí com vocês, sugere esses dois textos que eu vou ler para vocês, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, mas senão eu vou fazer de forma mais rápida, porque o nosso tempo aqui anda muito rápido. Mas eu preciso citar eles para ficar claro um exemplo da unicidade da Bíblia. Olha que lindo isso. De acordo com Gênesis, capítulo 3, eu vou ler os versos 14 e 15 para vocês aqui. Deixa eu só localizar eles rapidinho. Diz assim na minha Bíblia. Então o Senhor disse à serpente, só contextualizando, a Eva e Adão haviam comido do fruto, Deus veio até o jardim para falar com eles, e olha o diálogo de Deus com a serpente agora, né? Então disse o Senhor Deus à serpente, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, ou és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Olha o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então temos aqui Deus falando com uma serpente, que nós sabemos ser Satanás. E temos Deus falando o seguinte, que colocaria uma inimizade entre a mulher e a serpente. Entre os descendentes da serpente e o descendente, no singular, da mulher. Só que olha o que fala em Apocalipse agora, capítulo 12. Olha, eu vou falar para vocês. Eu fico maravilhado quando eu estudo a Bíblia, viu? Quando você vê essa unidade dela. Porque olha como que a Bíblia ela nos referencia, Apocalipse nos leva ao primeiro livro da Bíblia. Olha que bonito isso daqui. Eu até anotei aqui para não perder. Olha o verso 9 do capítulo 12, primeiramente falando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então como que eu sei quem é a serpente? Se eu olhasse só para a serpente no livro de Gênesis, eu não saberia. Agora, se eu vou para o Apocalipse, ela me fala quem que é.
E olha que ele usa, olha a unicidade, usa o mesmo termo, a mesma chave de ligação com um texto com o outro. E mais ainda o verso 17 do capítulo 12. Irou-se o dragão, quem é o dragão? A antiga serpente, que se chama de... Olha, vai vendo comigo aqui, olha em raciocínio. É o diabo e Satanás. E irou-se contra quem? A mulher. Mas a mulher, então, é a mulher de Eva? Não, não é Eva. Mas se você for depois em casa, em Efésios capítulo 5, verso 21, você vê que a mulher é a igreja. E ele irou por quê? Porque houve uma inimizade posta com Deus ali no Jardim do Éden. Desde o início. Desde o início. Então você consegue entender a unicidade da Bíblia? Como seria possível pessoas, talvez mais de 1500 anos entre um escrito e outro, ter a mesma ideia, a mesma linha de raciocínio, a mesma palavra-chave, ligar com as coisas e ainda ser perfeita na ligação? Não teria como, Só tem como ser Deus. Só tem como ser Deus. Não tem como. A Bíblia realmente ela é única. Isso, como é que isso é muito importante, porque tem um autor, né? E o propósito desse autor é revelar a Jesus Cristo através da Bíblia. Então, tudo que você estudar na Bíblia, tudo que você lê na Bíblia, se você colocar Jesus e o plano da salvação por trás, você vai ver que existe até as aparentes contradições, e não são aparentes, às vezes tem contradição mesmo na Bíblia, como o Marquinhos citou, textos de galo cantando 3 vezes, 2 vezes, é uma contradição, mas até isso cai por terra, porque o importante não era se o galo ia cantar 2, 3 vezes, o importante é que Pedro ia negar a Cristo, seu Salvador, isso era importante. Se era antes de 2, depois de 3, não importa. O que importa é que quem estava revelando ali, o que está sendo revelado naquele momento ali? Jesus Cristo estava sendo negado pelo seu discípulo. Então veja, Cristo está por trás. Então aí você esquece até essas contradições que existem na Bíblia. E isso realmente faz da Bíblia um livro único e a mensagem única. A mensagem que a Bíblia tem para nós é: Jesus Cristo é o nosso Salvador. E em breve ele vai colocar um ponto final em toda essa história do mundo. Tudo bem? Estão gostando aí? Dá um joinha aí. Manda seus comentários pra gente, tá bom? Olha só, ainda falando um pouquinho agora sobre essa questão de revelação, eu queria mudar um pouquinho a chave agora. Porque a gente está falando de palavras, né? Palavras, palavra de Deus, palavra. E palavras são ditas, né, João Marquinhos? Palavras são faladas. Fogem às vezes, né? E por que Deus, então, quis que a sua palavra fosse escrita? Qual a vantagem disso? Quem começa? Marquinhos? Posso começar sem Vamos problema lá. nenhum, vamos lá. Bom, existe, como a lição própria comenta, um princípio meio que óbvio aí, né, da parte escrita. Até vou ler para vocês aqui no comentário e fala o seguinte, ó: um documento escrito geralmente pode ser mais bem preservado e ser muito mais confiável do que mensagens orais, que devem ser comunicadas repetidas vezes. Então quer dizer o seguinte: se você quer preservar algo, você quer preservar um conhecimento, quer preservar uma mensagem, para que ela chegue da mesma forma com a qual você teve uma ideia, chegue na pessoa final, né, o seu alvo final, o que você tem que fazer? Tem que escrever, porque como você citou na semana passada, não sei se você vai se lembrar, mas se você me contar uma história para mim, e a mesma para o Diogo, e eu for contar por uma quarta pessoa, o que vai acontecer? Vai distorcer. Naturalmente ela vai distorcer. E se você procurar na Bíblia inteira, Deus ele usa esse princípio. Inclusive, que é uma coisa muito curiosa, porque se nós a escrita dá a impressão na nossa mente de algo que é aquilo que tem que ser definitivo, é algo que aquilo que eu quero transmitir na sua precisão. E se você for para a Bíblia, depois você pode ler em casa, eu ia ler, mas como o tempo está corrido, se você ler Êxodo capítulo 31 e o verso 18, ele vai falar que quando Deus ele queria imprimir algo para que fosse eterno, ele escreveu em tábuas de pedra. Não foi em papel como nós temos hoje, não. Foi em tábuas de pedra. E sabe o que foi que ele escreveu? A lei de Deus. Os seus 10 mandamentos, eles são em tábuas de pedra. O que Deus quer dizer com isso? Que aquilo é eterno. É isso que Deus quis dizer. E ainda tem outros exemplos na Bíblia. Tem Deuteronômio, capítulo 11, depois você pode ler versos 8 a 20, que fala que Deus dá uma ordem que as pessoas deveriam escrever nos murais, nos umbrais da porta, a sua lei, atar, e inculcar na criança. É claro, eu até recomendo você, se você quiser, pegue 2 tábuas das leis, coloque na sua casa, para que a hora que você entrar, a primeira coisa você veja isso, para lembrar da lei de Deus, porque senão você vai saber o que vai acontecer. O dia a dia da nossa vida é muito corrido, Diogo. É muito corrido. A gente esquece, a gente só lembra quando a gente olha, a gente vê e a gente lê. Então isso aí é uma recomendação de Deus. E, inclusive, não só Deus recomendou, mas todo mundo tem essa prática, né? Amém.
Muito bom. E aí, Diogo? Por que Deus mandou então escrever e não falou, só falou e deixou a gente se virar? Vai contando um pro outro aí. Se você vê, né, Edu, a gente assim, no nosso cotidiano, assim, quando nós vamos acordar alguma coisa entre pessoas, antigamente meu pai contava para mim que se fazia com o fio do bigode, né? Hoje não, hoje a gente precisa fazer por escrito, assinar, registrar no cartório. Então Deus ele mostra essa vontade dele para nós. Você bem disse, né? A Bíblia ela fala a respeito de Cristo, ela nos leva até Cristo, porque Ele é quem vai trazer salvação para nós. Então Deus ele quis realmente deixar isso por escrito para que não se perdesse. Eu queria exemplificar isso que o Marquinhos colocou, né? E deixar bem claro, porque a própria Bíblia diz que assim, que esse Evangelho eterno ele deve atingir toda a nação, toda a tribo, toda a língua. E qual a melhor maneira disso alcançar as pessoas? Se isso fosse levado até elas, né? De uma forma escrita fica muito mais fácil do que uma forma, né, simplesmente falada. E a Bíblia traz para nós, eu queria ler um texto aqui para a gente compreender. Eu vou citar uma fase que aconteceu na história. Eu queria ler com vocês Daniel, no capítulo 7, no versículo 25. É um contexto profético, Daniel ele está explicando aqui. E aí a escrita bíblica diz o seguinte, né? Ele está falando a respeito de um poder, e esse poder ia atacar os filhos de Deus, a igreja, os salvos. E diz assim, ó: e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, ou seja, os santos serão entregues na mão desse poder por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Para quem não está muito habituado à questão profética, né, essa questão vai nos levar a contabilizar os 1260 dias ou anos na questão profética. Essa parte na história, quando nós pegamos aqui a profecia de Daniel e encaixamos na história, nós vamos ver um período meio que obscuro, porque faltava o quê? Luz para essas pessoas. O que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. As pessoas estavam meio que confusas nesse tempo, porque elas não tinham o quê? Acesso à palavra de Deus. E se a gente vê o comentário que o Marquinhos acabou de fazer, se Deus não tivesse cuidado da igreja, porque lá em Apocalipse 12, onde ele leu, também tem alguns textos que falam do mesmo período profético, faz a mesma combinação, né, mostrando o conjunto da obra. Lá fala que Deus ele cuidou da igreja, ele cuidou, ele preservou, ele teve um cuidado ali com a palavra, porque dentro desse período as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso à palavra de Deus, poderiam ter simplesmente a Bíblia se perdido, entendeu? Então nós precisamos compreender que é necessário para que o homem caminhe a palavra de Deus, ou seja, porque ela vai nos levar até Cristo. Eu estava fazendo uma leitura esses dias em casa, estudando a respeito desse livro de estudos que a gente ganhou na igreja, e nós, dentro desse período, nós chegamos até perto quando começa a reforma, e eu gostei de um pensamento aqui desse livro, que diz assim, ó: contudo, por serem publicadas somente na língua antiga, ele estava falando da Bíblia, as escrituras eram pouco compreendidas pelo povo comum, ou seja, alguns tinham acesso e podiam estudar, outros não. Sem a palavra de Deus em suas mãos, a boa semente espalhada era facilmente destruída. Ou seja, as pessoas que estavam ainda ali perseverando na pregação verdadeira, mesmo que ele pregava, era difícil a compreensão e aquilo ser levado à frente, porque a semente morria, eles não tinham como alimentar. Diziam os defensores de seus ensinos puros, as pessoas, né, o começo ali da reforma dizia, ó, se o povo pudesse tão somente ter a palavra de Deus no próprio idioma, isso não aconteceria. Sem isso, será impossível estabelecer os leigos a verdade. E por que não a tê-la na própria língua? Questionaram. Moisés ele escreveu numa língua que o povo compreendia. Os profetas do Antigo Testamento falavam de uma linguagem que todos compreendiam. O Novo Testamento foi escrito em grego, a língua que era praticamente falada mundial. Então, por que não ter? Nós vemos ali no começo da Reforma, então, John Wesley ali, em 1380, ele começa a traduzir as Escrituras. E isso alavanca, assim, o começo, né,
de um novo pensamento, né? Não só a Bíblia na mão de algumas pessoas, mas a Bíblia traduzida na mão de todos. E eu queria citar rapidamente um texto aqui que fala a respeito de Lutero, porque talvez os outros reformadores não são muito conhecidos, mas quando a gente fala de Lutero, as pessoas vão entender que nós estamos falando da reforma. Diz que um sentimento de temor e um estremecimento de júbilo repassou o coração de Lutero, quando aos 20 anos, 20 anos de idade, enquanto examinava um volume da biblioteca da Universidade de Erfurt, tomou em suas mãos pela primeira vez na Bíblia um exemplar completo das Escrituras. Lutero tinha 20 anos de idade quando ele teve contato com a Bíblia. E ele exclamou: ó Deus, se eu pudesse ter um desses livros, não perderia outro tesouro. Por tempos depois, ele encontrou num convento, presa em uma corrente, uma Bíblia Sagrada. E ele tinha acesso o quê? Constantemente. Para Lutero, a Bíblia era um tesouro. E quando ele passou a ter contato com a Escritura, nós vamos ver que dali pouco tempo, né, ele passou uma vida estudando. E nós vemos que as teses pregadas na porta da igreja fortaleceram a reforma e, com certeza, o projeto de Deus da Bíblia alcançar as pessoas na sua língua, a qual elas pudessem entender, para que a mensagem de Deus fosse levada e as pessoas não se perdessem. Esse é um grande objetivo. Por que Deus realmente quis que a Escritura fosse gravada, né? Fosse escrita, para alcançar todas as pessoas, né? Amém. Bom, o nosso tempo realmente está correndo muito aqui, né? A gente está comentando e o tempo passa, a gente não quer também deixar passar muito tempo, a gente sabe que tem outras atividades logo mais acontecendo. Então eu só queria lembrar os irmãos também que houve aqui um comentário bem importante na lição, falando sobre o paralelo entre Cristo, né, e as Escrituras. Obviamente, todo paralelo e todas as comparações, elas têm as suas limitações, mas somente para não deixar passar essa parte em branco, nós vimos aqui também no material da lição que Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus encarnada, né? Isso é muito bonito, lá em João capítulo 1, verso 14. Nós vimos então assim como Jesus é a palavra de Deus encarnada, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim como Jesus ele teve a sua origem sobrenatural através do Espírito Santo, também a Bíblia também tem a sua origem de forma sobrenatural através do Espírito Santo. Nós vimos também que, assim como Jesus Cristo ele desceu em nível humano, ou seja, se comunicou conosco a nível humano, a Bíblia também é um nível humano para Deus se comunicar conosco. E outros comparativos paralelos que nós tivemos então aqui através de Cristo e as Escrituras. Mas eu queria agora ir para a parte final, deixar os meus amigos comentar um pouquinho, porque tem um tema aqui que é muito relevante nas Escrituras Sagradas, quando nós vamos interpretar as Escrituras, que é o tema da fé. Porque sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Só que quando a gente está falando de fé, tá um barulhinho aqui fora, né? Tem gente trabalhando aí, né, no sábado. Você está descansando, mas tem gente trabalhando. Espero que isso não atrapalhe a sua concentração, tá bom? Fique firme aí, se concentre aí na Bíblia que vai dar tudo certo, né? Nas nossas palavras aí, tá bom? Eu queria agora que os nossos amigos comentassem um pouquinho, mas não só citando o texto das Escrituras, porque tá bom, você vai na Escritura e fala o que é fé. Eu queria que eles definissem por eles próprios o que é fé, o que para eles individualmente é fé. E aí então nós iremos concluir o nosso material falando um pouquinho disso, do que é fé e qual a importância então de eu ter fé para crer, para que eu tenha proveito a Bíblia na minha vida, né? Começa você, Marquinhos? Posso começar? Olha, essa pergunta de o que é fé, parece que quando eu estava na igreja no começo, eu via isso, é uma coisa meio que abstrata, parece, né? Uma coisa muito confusa, né? Falar de fé, mas o que é fé? É uma coisa meio confusa. Para muitas pessoas, e para mim, como eu comentei na semana passada, vocês se lembram que eu comentei que eu era ateu, né? Não acreditava em Deus. E quando eu fui fazer minha primeira oração, eu comentei até que eu falei assim, nossa, parece que eu sou louco, né? Estou falando sozinho, né? Falei, não é possível ir, é uma coisa meio estranha no começo, né? Aí você fala assim, mas vou conversar comigo mesmo? Se a minha mãe abrir a porta, eu vou falar que eu tô louco, né? Eu já estava achando que eu era, né? Enfim, né? Mas aí eu comentei um pouquinho. E aí, fui caminhando, conforme minha caminhada, chegou um momento, imagina assim, ó, se coloca no meu lugar, uma pessoa ateu que não acredita em Deus. Fui criado pelos meus pais, meu pai particularmente, que também não acreditava em Deus.
E chegou num determinado momento em que eu entendi, de acordo com a Bíblia, em que eu deveria devolver os meus dízimos a Deus, que pertencia a Deus. Se coloca no meu lugar, uma pessoa que não acreditava em Deus tem que tirar o dinheiro e devolver para Deus. Você acha que é fácil isso? Muito complicado. E aí, ainda mais, eu estava prestes a casar rapidamente, né? Estava prestes a casar e eu tinha uma dívida para pagar e eu tinha que devolver aquilo que pertencia a Deus. E aí eu falei assim, e agora? Devolvo ou não devolvo? Mas a Bíblia fala o seguinte, eu não posso ver, eu nunca vi Deus pessoalmente, eu acredito que vocês aí em casa também nunca tenham visto, nem vocês aqui, acho que vocês nunca viram. Só que a Bíblia me falava que eu deveria fazer a minha parte e que Deus, ele cumpriria a parte dele. Só que eu não conhecia Deus, eu nunca vi Deus presencialmente, mas não tinha essa experiência com Deus. Como então eu devolveria meu dízimo dessa forma? Eu falei, tem que fazer uma coisa, eu tenho que confiar. Não tem outra opção. Porque se eu não vejo Deus pessoalmente, face a face, eu vejo o que Ele me fala, o que eu tenho que fazer agora? Bom, só me resta uma coisa, confiar. Não tem outra opção. E aí eu resolvi confiar em Deus. Quando eu confio em Deus, meus irmãos, o que eu recebi, eu devolvi meu dízimo, mas o que eu recebi de volta foi o aluguel do salão, uma geladeira nova. Não estou dizendo que tem da prosperidade não, só estou querendo dizer que a confiança em Deus, ela realmente precisa ser exercitada. E mais algumas outras coisas. Então eu vi que ali a fé, eu entendi que é o que para mim? É você confiar em Deus. Mas tem um detalhe. Você fala assim, mas lógico que você confiou, né? Você fez lá a prova e Deus te respondeu de forma bacana, como você acabou de comentar, é fácil. Realmente. Mas recentemente, vai completar um ano daqui 2 semanas, eu estava em casa e fui assaltado com a minha família, dormindo no meu próprio quarto. E eu me questionei e falei, onde está Deus nesse momento? E aí, depois de um tempo, Deus me responde. E Ele estava ali comigo. Então a fé não é só nas partes boas. É você confiar que Deus existe e está com você nos momentos ruins e bons também. Isso para mim é fé. É a confiança que Deus está comigo o tempo todo. Isso é fé. Isso é fé. E para você, Diogo, o que é fé? 5 minutinhos para você falar o que é fé. Eu posso concluir que a fé, assim, a gente não passa a ter. Deus não pega nós e abre nossa mente, nosso coração e coloca a fé. Deus nos dá oportunidades, como o nosso irmão Marquinhos falou, para que nós venhamos a exercer fé, a conhecer Ele. Eu tive contato com a Bíblia desde criança, mas se eu for comparar a minha fé de quando eu era uma criança e começava a ler algumas histórias da Bíblia para a fé que eu tenho hoje, eu vou ver que essa fé cresceu, essa confiança em Deus aumenta pelo fato de quê? De eu conhecer a Deus. Eu tive um ponto na minha vida que eu estava aprendendo muito de Deus, eu tinha conhecimento de algumas coisas, mas eu me deparei com algumas verdades bíblicas. E quando eu me deparei com essas verdades bíblicas, eu costumo falar assim, Deus ele foi me provando as coisas. Ele foi me provando realmente as coisas para que eu pudesse acreditar nele, assim como o Marquinhos disse. E depois que eu aprendi algumas verdades, Deus me convenceu disso. Por exemplo, eu vou citar rapidamente a criação que eu conhecia, a redenção em Cristo que eu conhecia, mas quando eu passei pelo processo do santuário, o qual eu não conhecia, Deus abriu o meu entendimento e eu consigo ver o plano da redenção de uma outra forma. Deus me convenceu de uma forma que eu não tenho outra saída, eu preciso acreditar nele, a minha confiança está nele. E um fato importante, o qual o Marquinhos falou, eu me deparei com uma situação difícil. Eu estava sentado, ouvindo uma pregação, o pastor pregando, falando a respeito do sábado, e eu questionei a Deus. Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família. Quando o pastor abriu o livro, leu Isaías para mim, falou assim, se você fizer do sábado o seu dia, se você deixar as suas coisas de lado para viver o que eu tenho para você, eu vou te sustentar com a herança de Jacó. Foi esse o texto que Deus respondeu para mim. Quando Deus me respondeu, eu não tive dúvida. Deus estava mais uma vez me convencendo. Então a fé é isso. Deus mostra para você que você pode realmente acreditar nele. Então acredite, meu irmão. Busque a palavra, busque o entendimento. Quando você se encontrar com essa fé, você vai ver quão maravilhoso é o Deus que se revelou para o homem através da Escritura. Muito bom. Então a gente viu aqui um pouquinho, o testemunho dos nossos amigos aqui sobre fé. Nós chegamos a algumas conclusões. Uma delas é que fé é você ter confiança. Sim. Em momentos difíceis, em momentos ruins.
Fé é você crer que Deus pode cumprir a sua palavra na sua vida, Exatamente. individualmente. Só que fé, então, nós vimos que fé é confiança. Só que para que você tenha confiança, o que você precisa? Se relacionar. Sem relacionamento não tem confiança. Portanto, fé não é algo abstrato. Fé é algo real. Você confia naquilo que você não vê, mas você crê naquele que escreveu. Nós estamos falando da questão fé agora para interpretar a Bíblia. Então você crê, sem mesmo ver, que o que foi escrito não foi Paulo que quis escrever, não foi Pedro que quis escrever, não foi Moisés que quis escrever, mas foi Deus, o autor, que quis que ele escrevesse. E aí você tendo relacionamento com o Deus que escreveu a Bíblia, porque nós não adoramos a Bíblia, nós amamos a Bíblia, mas nós adoramos aquele que escreveu a Bíblia, por isso nós amamos a Bíblia, não é um livro que nós idolatramos. Isso fique muito claro. E aí então, tendo um relacionamento com esse Deus, você passa a ter confiança nesse Deus. E aí sim a sua fé, ela vai ser cada dia mais o quê? Aumentada. Eu quero concluir então, lendo com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, que foi o texto que deu base para a nossa introdução na lição dessa semana, onde diz o seguinte: Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e eu gostaria de concluir então com essa mensagem para você, dizendo o seguinte: outra razão ainda temos nós para. Então ele tinha várias razões, mas agora ele está dizendo uma razão específica que ele tinha. Incessantemente para dar graças a Deus. Então Paulo agora vai dizer o seguinte: eu tenho vários motivos para dar graças a Deus por vocês, mas esse motivo aqui é especial. E ele vai falar qual que é esse motivo especial. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Veja, Paulo está dizendo assim: eu tenho alegria de vocês estarem acolhendo a palavra, não porque eu falei, mas porque ela é a palavra de Deus. Então você tem que acreditar aí do outro lado da tela, não no que nós estamos falando, mas acreditar no que a Bíblia diz. E aí Deus vai se alegrar de nós. E aí Paulo conclui dizendo o seguinte: a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. O que esse texto nos diz? Que quando eu me aproximo de Deus, quando eu me aproximo da palavra, da Bíblia, reconhecendo que a palavra é verdadeiramente de Deus, eu aplico essa palavra em minha vida, ela vai operar de forma eficaz na minha vida. E aí, verdadeiramente, a Bíblia vai ter sentido para nós. Porque a Bíblia só tem sentido na minha vida quando eu ver que ela está transformando a minha vida. Porque senão eu vou ler. Eu vou ler e vou meditar, eu leio e medito em várias coisas, mas quando eu creio que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, eu me aproximo dela com essa humildade, eu creio nela dessa forma, então eu aplico os ensinos em minha vida, a Bíblia opera eficazmente em minha vida. E aí há transformação. E essa é a grande diferença da Bíblia para todos os outros livros que foram escritos. A capacidade da Bíblia de transformar a vida de pessoas. Eu espero que você tenha a sua vida transformada por Deus a cada dia, através do estudo da palavra do Senhor. E que nesse momento em que a palavra de Deus entrou aí na sua casa, que você agora então permita que essa palavra transforme a tua vida e que Deus possa assim operar de forma eficaz na sua vida. Que Deus lhe dê uma semana abençoada na presença de Deus. Que você tenha saúde espiritual e física nesse momento de crise que estamos vivendo. E que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, da nossa igreja, para que em breve nós possamos juntos adorar ao nosso Criador. Que Deus o abençoe, tenha um feliz sábado e até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus e um grande abraço.